Ah, cadê vocês? É, cadê Vou mandar aqui. Eu acho que tá sem senha. Tenta entrar e ver se tem senha. Já que eu vejo aqui. Mandei o link aí. Só um instante. Ah, tem uma senha aqui, ó. Peraí. Só um instante. Copia aí e aí eu. Já que eu volto. Lá no Zoom. Tá? Você já entrou aí, deu certo? Tá. Eu vou sair aqui também. Cadê o menino? O Bruno? Bruno? Pronto. Pronto, eu vou sair daqui. Senão ele fica bloqueando aqui a câmera. Ok, professor, estamos aqui no Zoom, viu? Tá joia. Bom, tô saindo aqui. Sete, chamado para o teu. Você tá me vendo, não, né? Eu não tô ouvindo seu áudio. Ainda não, professor. Certo. Ah, agora sim, professor. Só apareceu aqui na Tá tela, viu? pronto. Perfeito. O software estava bloqueando. Agora vamos carregar aqui o. Passport share, chat, apps, point. Certo. Caramba, como é que eu carrego a apresentação agora aqui dentro? Só um E instante, aí, pessoal, professor, tá? não entendi. Como é que o senhor falou? Como é que eu carrego a apresentação agora aqui dentro? Ah, sim, sim. É que eu só usei o Zoom como. Não, não como administrador, né, o senhor diz, né? Exatamente, não como host, né? E aí, professor, aqui embaixo tem uma tela que tem assim, ó, participante, chat, reações, aí tem compartilhar, do lado de reações. Eu estou no celular, né? Não sei como é que aparece para o senhor. Reações, né? É, Aqui só vizinho a reações. tem apps para mim aqui. Não tem Talvez, não sei se o compartilhar. senhor, não sei se o senhor tem que se clicar na tela, acho que é clicar na tela aparece, na tela grande, né? Aham. Ah, Aqui tá para aqui. mim aparece Ah, embaixo, sabe? pronto. Eu acho que eu consegui aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Apareceu para vocês alguma coisa aí? Positivo, professor, apareceu aqui, viu? Ah, tá. Tá passando slide para vocês? Estão me ouvindo? É, como é que o senhor Conseguiram ver perguntou? os slides aí? Dá para ver os slides, sim. Pronto. Então, pronto. Então vamos começar aqui. Tá passando da hora. Bem, pessoal, tudo bom? Desculpa aí a demora por causa
Eu resolvi gravar, resolvi não, o Irlando não vai poder participar hoje, aí ele pediu para gravar e eu estou aqui aprendendo como é que faz isso, é, como é que faz isso. Aí descobri que o Meet não faz, né? Só faz se você pagar, tiver uma conta aberta, para poder pagar lá e ter o recurso disponível. E eu lembrei que o Zoom fazia esse serviço também. Não sabia que ele gravava, sabia que podia gravar, né? A gente terminou nossa aula passada, a gente estava terminando de falar sobre inversores, né? A parte on-grid, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Estou aqui para a direita porque o slide está aqui projetado na televisão aqui. Tá? Inversores, né? A gente falou que eu falei que tinha o on-grid, o off-grid, os híbridos, né? Que podiam ser inversor string, como esse está aqui na tela. O microinversor, que são esses caras aqui, ó, tá? Pequenininho, né? Que vai colado na placa, junto à estrutura de montagem da placa, onde as placas estão montadas, né? Onde as placas estão instaladas, parafusadas, vamos dizer assim. E a gente falou que ele faz o quê, né? Ele pega o sinal CC. Acho que não dá para aparecer aqui. Vocês estão vendo aqui a ponta do mouse? Sim, sim, professor. Ah, pronto, achei aqui apontador de laser aqui. Pronto. Né? O gerador fotovoltaico, que são as placas, ele gera uma tensão DC. Essa tensão DC entra no inversor, que ele vai lá, faz um processamento dessa energia que entra e joga um sinal alternado na saída, né? Compatível com o sinal da rede elétrica local. Então, esse é o processo básico de conversão. Todo inversor tem que ter isso, todo investor ele tem que ser, quando ele vai ser vendido numa região, ele tem que ser regionalizado, né? Ele tem que ser configurado, e normalmente essa configuração vem de fábrica, vai dizer qual é a frequência da rede naquele local, quais são os parâmetros que a concessionária não, mas que a regulação local diz que tem que ser é, a, as faixas, né? O tanto de frequência pode variar, a frequência na rede naquele local, o quanto que ela pode de máximo, o quanto que ela pode de mínimo, né? E aí, tanto é que muitos inversores, quando a rede não tem essas condições básicas de funcionamento, eles nem startam, né? Ou então, se estiverem funcionando, eles simplesmente se desconectam da rede, porque eles entendem que tem ali algum problema ali no local, que impede que ele esteja funcionando direito. Aqui o princípio básico de conversão, né? Como tinha comentado anteriormente, ele pega as placas, joga no circuito de controle de potência, ele faz lá um processamento e joga esse sinal aqui. Isso aqui é um detalhamento. Aqui são chaves de potência, são transistores de potência. Depende da tecnologia do fabricante, ele pode usar qualquer tipo de chave de potência para poder fazer esse tipo de esquema, né? De processamento da energia. Passa por uma filtragem, depois injeta na rede. Aqui ele tem os sensores, né, para poder verificar as condições da rede, né, da tensão da rede elétrica, né? Ele realimenta no sistema e aí ele tenta, né, ou fazer, né, a ideia dele é fazer no final a saída igual, o máximo possível igual à potência ao sinal da rede elétrica, né? Nem sempre isso é possível. Né? Isso é uma condição, nem sempre isso é possível. Aí quando acontece, por quê? As condições do sinal da rede não estão adequadas. Então ele vai lá e se desconecta da rede. Conversão on-grid ele tem conversa CCCA, todos eles buscam, né, buscam sempre o ponto de máxima transferência de potência, né? Conversão de potência, né? Que é aquela curva que a gente comentou na aula passada, que é essa curva aqui, né? Esse pontinho aqui, do lado do módulo fotovoltaico, né? Ele é o ponto onde existe a máxima conversão de energia para aproveitamento do inversor, né? Esse pontinho aqui. Armazenamento de dados de produção ou sua disponibilização via rede de dados em nuvens. Quase todos esses possuem um recurso que você tem tipo uma base de dados lá. Na verdade, desculpa, eles não têm uma base de dados local. Geralmente eles têm uma conexão com a internet, né? Aí ele pega as informações que estão sendo produzidas naquele momento, ele despacha e armazena na nuvem, né? E aí lá, através de um aplicativo ou através de uma aplicação web, você consegue fazer esse acompanhamento da geração de energia da sua usina, uma micro usina.
Aqui é a topologia básica de uma rede, de um projeto, né, de um sistema fotovoltaico, né, solar FV. Os módulos, parte de proteção entre os módulos e o inversor. Às vezes essas partes de proteção dão na string box. Alguns montadores não preferem usar só a string box que vem com o inversor, né, aqui embaixo. Entra no inversor, CC, joga CA, tem uma conexão de proteção com a rede CA, que é através de um disjuntor dentro de um quadro QGBT, né? Depois ele vai para o medidor e dali para a rede, né? Esse medidor ele tem que ser um medidor bidirecional, quer dizer, um medidor que mede no sentido do fluxo de potência, fluxo de energia, nos dois sentidos, né? Vindo da concessionária para o cliente e do cliente para a concessionária. Que é você injetando energia na rede. Solar fotovoltaica inversores, ou on-grid time. Aqui é o datasheet básico da, esse inversor da GrowWatch, a potência nominal de 17 quilowatts. Normalmente eles botam esse número aqui, normalmente é a potência nominal do inversor, a potência de saída dele, né? Ele aguenta de entrada 21.250 watts. Isso é a potência dos módulos, tá? Normalmente você coloca um pouco mais de potência na entrada, no limite que o inversor permite, né? Você tem que só tomar cuidado com as condições de tensão e de corrente que as placas que você vai montar estão proporcionando na entrada do inversor, né? Você tem que verificar isso aí. Se você botar uma tensão maior na entrada, ele pode danificar na sua entrada, né? E se a tensão que chega for menor, ele pode simplesmente não iniciar, né? Não startar. Aqui tem aqui a máxima, aqui, ó, máxima tensão DC. Ele aguenta 1.000 volts na entrada. Tensão de partida, 250 volts, né? Quer dizer, tem que ter pelo menos 250 volts na entrada para poder começar a funcionar. Depois que começa a funcionar, ele passa a funcionar nessa parte aqui, 200 a 1.000 volts. Mas antes ele tem que startar com 250 volts. Aí, mas por que aconteceu assim, mano? Para evitar é, o- é, ele startar com 200, de repente a tensão imediatamente cair e aí ele desliga, né? Para evitar esse ligamento e desligamentos intermitentes, né? No começo da operação dele, para poder. E aí isso pode danificar, né? Desnecessariamente o inversor. Então ele espera a tensão ficar pelo menos 250 volts, depois ele inicia. Essa tensão nominal de voltagem, eu não sei, não sei por que isso aqui existe, porque o inversor trabalha nessa faixa aqui, então esse padrão aqui não entendo por que está aí. Ele tem duas MPPTs, né? É como se eu tivesse dois inversores dentro dele, né? Dois circuitos de processamento de energia independentes, né? Que no final eles vão combinar essas energias e jogar na saída, mas são independentes, de modo que você pode ter numa MPPT, vamos dizer que você tem uma residência, uma casa que tem duas descidas, né? Tu vai botar as placas da descida da direita ligadas, né, em série, né? E conectadas numa MPPT, e da outra descida tu coloca na outra MPPT. Por quê? Porque quando eu coloco numa MPPT todas as placas, eu estou garantindo que não vai haver mismatch na produção de energia naquela entrada, né? A gente lembra, o mismatch qualquer interferência que possa causar ali um descasamento dos módulos com o inversor. O que pode ser esse descasamento? Um módulo que está com um sombreamento, que não é o caso aqui. Um módulo que está numa inclinação diferente, né? Um módulo que está apontando para a direção diferente. Então, se eu pegasse os módulos, colocar todos os módulos na mesma inclinação, apontando na mesma direção, né? Lado direito da queda d'água, né? Da telhado, eles vão estar todos nas mesmas condições. Agora, se eu pegar um módulo, pegar dessa série, né? Em vez de botar todos aqui nesse lado, colocar pelo menos um do lado de lá, o de lá não vai receber a mesma insolação que os outros. Então vai acontecer, aquela string vai produzir a menor em função do módulo que está na outra condição lá, diferente dos demais. Então você vai estar causando um mismatch. Quando você faz essa separação, você está garantindo que o sistema vai trabalhar de forma otimizada, vamos dizer assim, né? Otimizada. Cada Ah, MPPT. Oi? aí um vai compensando o outro, né, professor? Assim, né? Porque, por exemplo, quando você coloca todos no MPPT, estão na mesma condição, mesma inclinação, mesmo lado,
aquela condição vai estar sendo, aquela string vai produzir o máximo possível o tempo todo, né? A mesma coisa acontece do outro lado. Quando o Sol fizer esse movimento aqui, né? O Sol fizer esse movimento, vai chegar um ano que ele vai dar mais Sol aqui do que aqui, né? Então, esse lado quer produzir mais e de forma otimizada, né? Beleza, Cada, professor. cada, aqui nesse caso desse inversor aí, tem duas MPPTs, ó. Esses dois aqui são duas MPPTs. E cada MPPT tem três conexões. Se conectar até três strings nelas, né? É como se você tivesse três strings em paralelo, viu? Lá no exercício tem lá exemplo de os módulos em paralelo, eles têm que estar sob a mesma tensão elétrica, né? Então, cada, cada, cada perna dessa aqui, na entrada dessa de uma MPPT, você vai ter que ter a mesma quantidade de módulos, né? Para cada uma dessas entradas aí, do mesmo tipo, né? Lógico, né? De modo que em paralelo eles têm a mesma tensão elétrica para poder não ter também problema de mismatch. Até mesmo problema de repente, imagina uma string que tem a tensão maior do que as demais. Corre o risco dessa string que produz mais, tem uma tensão maior, começar a injetar tensão nas outras. As outras começarem a ser vistas como se fosse uma carga e podendo até danificar as strings, entendeu? Como acontece no circuito com bateria, né? Se você tiver uma bateria de 10 volts em paralelo com a de 5, a de 10 vai funcionar como se fosse uma fonte para de 5 volts, né? Carregando ela. Só que os inversores, as placas não estão preparadas para estar sendo usadas como carga. Elas estão preparadas para ser de fonte de energia, né? Então, colocar a tensão na direção, né? Aqui é da saída, ó. 17 mil TL3, quer dizer o quê? 17 mil watts, né? Eu acho que o 3 aqui, não sei se ele é trifásico, esse inversor. É, trifásico, ó. Então o 3 aqui já indica que ele é um inversor trifásico. Potência de entrada nominal. Potência de saída nominal, 17 mil volts. Ele suporta até aqui, ó, uns 10% mais ou menos, né? Normalmente 10%. É 1.700, dá 1.800 a mais, né? Aqui na saída. Ele suporta, você colocar o fator de potência unitário, né? Vai dar 18.800 watts. Máximo corrente de saída, 27 amperes. Quando for dimensionar o seu cabeamento de saída, seu disjuntor de saída, você vai olhar para essa corrente aqui, nominal. Verificar se as condições de tensão são nominais do inversor são compatíveis com o da rede elétrica local, né? No caso aqui dá 230 volts por 420 volts, ou 400 volts. É como se fosse o nosso 220 para 380 volts, né? Que aqui eu fosse o máximo e aqui o máximo para cada uma das configurações. A frequência, né? Ó, trabalha com 50 ou 60 Hz, então na hora que você conectar, ele vai identificar qual é a rede, né? Qual é a frequência da rede e vai montar o sinal de saída com uma dessas frequências, com uma variação máxima de mais ou menos 5 Hz em cada uma delas, né? Você pode variar o fator de potência deles, né? Você tem condição de variar, ou botar atrasado ou adiantado, né? 0,8 até 0,8, adiantado até 0,8 atrasado. Isso aqui eu não sei por que isso aqui, não, aqui já saiu, não tem por que isso aqui, essa informação tá aqui, 2 por 3. Número de strings para MP3, tá, tem que estar aí. Ele tem proteções internas, normalmente eles têm proteções contra, ó, inversão e polaridade, DC. Isso é caso alguém chega lá e montou os cabos errados, né? Crimpou o cabo, né? Botou o conector errado e, e montou lá na entrada. Ele tem uma proteção que, se tiver polaridade inversa, ele não vai deixar o circuito receber aquele sinal, ele vai bloquear aquele sinal. Ele tem uma chave DC para você de embaixo desconectar as strings, né, onde estão os módulos instalados do inversor. Você secciona o circuito, né? Você desconecta as placas do inversor. Proteção contra fluxo é o DPS, né? DPS tipo 2 no caso aqui, do lado DC. Tem monitoramento de falta para a terra, proteção contra curto-circuito na saída, yes, internamente. Proteção contra surto no lado AC também, tipo 2. Aí tem cada string lá, tem um fuzil de proteção em cada string, tem um monitoramento de falta em cada string também, então ele é bem
capaz, vamos dizer assim, esse inversor. Aí nós temos os microinversores, né, que eles vão, de forma individualizada, produzir energia. Você pode conectar, no caso aqui, são um, dois, três, quatro. Você pode colocar nesse microinversor até quatro placas. E ele individualmente vai processar a energia de cada uma dessas placas individualmente, internamente. Né? Ele faz o chamado de microgerenciamento de energia, ou de geração de cada uma dessas placas. Ele pega o sinal de cada uma, converte CC para CC para CA, e internamente ele faz a soma, né, dessas potências geradas na saída, de forma otimizada. Qual é a vantagem, né? Se uma dessas placas der problema, ela não vai interferir na produção das demais, que é o que acontecia com o outro tipo de inversor, que é o inversor string, né? Se tiver uma placa com problema aquela string vai produzir a menor. Se tiver um sombreamento, um defeito naquela placa, ela vai produzir a menor. Como é aqui o caso, né? Com microinversores, ó, sombreou essa parte da, da usina, só vai afetar essas duas placas aqui. O resto da usina continua funcionando ok, né? Agora aqui nos inversores string, ó, como eles estão em série, estão todos em série. Se houver um sombreamento sobre elas, uma parte das placas, esse sombreamento vai afetar a produção de toda a string, né? Comprometendo a produção do sistema como um todo. Aqui é um datasheet também do inversor, microinversor. A diferença é que aqui ele não vai ter MPP, vai ter o quê? Vai ter várias entradas para várias strings, né? Ele é monostring, né? Monostring, monoplaca por string, na verdade, né? Para cada conexão você tem uma placa, né? No caso aqui desse Mi 100, ele tem o que máximo corrente de entrada, cadê? Acho aqui, ó, 4 por 10,5, né? Quer dizer, que tem quatro entradas correntes, né? Que é quatro placas, né? Então, a sua placa só pode injetar no máximo 10,5 amperes, né? Porque acho que aqui é uma versão já antiga dele aqui. 10,5 amperes. As placas produzem já 3 amperes, 14 amperes, eu acho. Cada placa individualmente pode trabalhar com até 14 amperes, né? Esse aqui só suporta até 10,5. Então já não pode usar as placas novas que tem no mercado. Ah, deixa eu ver o que é isso aqui, ó. A saída, né? Também, máximas unidades por braço 5. O caso aqui é 4. Né? Aqui é a potência de saída total, né? Aqui é a corrente de saída individual, cada um. Cadê a corrente? Controle de potência até quase unitário, né? Qual é o papel do inversor, né? Como eu falei no começo da aula, é procurar esse pontinho aqui, ó. Então lá dentro tem um programinha, né? Tem um software, um algoritmo que cada fabricante vai implementar aquele que for mais conveniente, né? De modo a fazer essa busca aqui, ó. Como é que ele faz? Ele gera uma perturbação na operação dos módulos, né? Joga o sinal lá nos módulos, lá na entrada dos módulos. Ele altera intencionalmente a tensão nos terminais e observa o que acontece com a potência de saída. Se a potência aumentar, o que ele vai fazer? Opa, aumentou. Então ele vai lá e joga outro sinal lá nas strings e verifica se aumenta. Se aumentar, ele continua no processo. Chegou bem aqui. Ele aplicou a tensão. Em vez de a potência aumentar, ela diminuiu. Aí ele faz um outro teste, ó. Eu vou tentar de novo, de repente foi só um erro, né? Aí bota mais tensão e vê que diminuiu. Aí, não, eu tenho que voltar. Aí ele bota uma tensão menor e verifica se aumentou. Se diminuiu e aumentou, ele vai diminuir de novo. Se aumentou a potência, aí ele vai até que chega um ponto que ele vai diminuir a tensão e a potência vai diminuir. Então ele vai ficar todo o tempo oscilando em torno desse ponto aqui. Para poder ficar sempre perto dessa região aqui. De modo a sempre injetar na rede, fazer com que todo o sistema trabalhe no seu ponto de máxima potência. Aqui usando o gráfico da potência versus tensão, né? E aqui é o mesmo processo, só que usando o gráfico de corrente versus tensão, né? O movimento, né? De você identificar
Esse ponto aqui que é o joelho dessa curva aqui, que é o ponto que, se eu traçar aqui a tensão, né, dedicar aqui a corrente e achar aqui a tensão, eu vou achar a máxima potência que o sistema pode operar. Aqui, ó, o inversor provoca mudança na tensão no sentido crescente e observa se a potência aumenta. Se sim, continua nesse processo de tracking, né, que é o rastreamento, né? Em um dado momento, os incrementos de tensão provocam uma redução na potência, que já é essa etapa aqui. E dessa forma, o inversor inicia o decremento da tensão dos terminais e observa o aumento da potência na saída. E assim fica o tempo todo, nesse loop, né? Aqui, internamente, como é que é um inversor, né? Um, um, um microinversor seria um tipo desse aqui, ó, né? Você joga uma string aqui na entrada, ele tem um conversor CC-CC, aí esse conversor CC joga num inversor DCCA, é feito o tratamento do sinal e joga na rede, né? Compatível com a rede, com o sinal da rede. Mas você pode ter inversões com duas, com três, até N MPPTs. Eu acho que até mostrei acho que eu até abriu na aula passada, na outra aula, no final da última aula, um datasheet de um inversor de 250 kilowatts, ou era de 110 kilowatts. E ele tem um número bem maior de MPPTs, né? Como se tivesse, aqui no caso, ó, dois inversores dentro desse inversor só, né? Ó, inversor com dois MPPTs. É como se cada um desses aqui fosse um inversor, porque eles estão trabalhando individualmente. Aqui é um esquema básico de um sistema fotovoltaico, né? Você tem a rede elétrica, você tem dela você se conecta através de um medidor, né? Aí você tem as placas, elas se conectam ao inversor e uma parte da energia gerada vai para ser consumida imediatamente na rede, na sua instalação, ou vai para o medidor de energia, né? E aí vai ser usado como registrado, né? Vai ser registrado e vai ser registrada a injeção de energia na rede da concessionária, considerando que esse medidor tenha sido trocado por um medidor bidirecional, que você mede a injeção e mede o consumo, né? Ele trabalha em ilhamento, né? O que quer dizer ilhamento? Quer dizer que se houver algum problema na rede, que pode ser uma faltou energia, né? Faltou a rede da concessionária não está mais presente, ele vai se desconectar automaticamente, ele não vai injetar. Por quê? Porque ele usa os parâmetros da rede como referência. Se a referência não está presente, então ele não consegue produzir, ele fica bloqueado de produzir. Isso é uma regra universal para os inversores on-grid, né? Se a rede não está conectada, não existe rede, ele se desconecta automaticamente. Por questões até de segurança, né? E vai que uma manutenção na rede também. Existe lá um operário lá mexendo, um técnico mexendo na rede. Isso que eu tinha falado na aula sobre modos, né? Essa questão esse fator de desempenho global, né? Que é você verificar tudo que pode afetar o desempenho do sistema. Sombreamento pode afetar, sujeira pode afetar, toda hipótese pode afetar, mismatching pode afetar, pode haver algum mismatching. Todo sistema vai ter algum mismatching, né? A gente tenta fazer diminuir o máximo possível ele. Vai ter perda no cabeamento, vai ter perda na conversão, na busca do ponto de massa-potência, do rastreamento do ponto de massa-potência, vai ter perda na conversão CCCA e vai ter perda no cabeamento CA. Então, quando você faz isso aqui, multiplica todos esses parâmetros, você vai fazer uma multiplicação, né? E vai dar um valor menor que um. Normalmente o pessoal adota o valor de 0,8 como padrão, se você quiser calcular. 20% de perdas no teu sistema. Aí você faz aquelas considerações para poder usar. Se eu tenho 20% de perdas, então eu tenho que fazer um sistema um pouquinho maior para poder compensar essas perdas. Deixa eu falar sobre o oversize da última vez, né? Que eu tenho que. Eu posso, de repente, jogar mais placa, uma potência maior de placa na entrada do inversor, desde que vale a pena, desde que considerando que esse ganho, isso que eu vou perder bem aqui lá entre 10 e 3 da tarde, né? Vamos dizer assim, 10 e 3 da tarde, seja compensado pelo que eu vou ganhar aqui, ó, pelo aumento dessa área aqui. Se eu usar uma potência normal, ele recomenda, vamos dizer, a nominal lá do inversor na entrada, eu teria essa curva aqui de baixo, ó, esse sino aqui, ó, sem cortar, sem haver esse limite, sem essa limitação de potência aqui, que chama de, acho que é clipping, né? Clipping. Aqui, clip, perda por clipping.
Se eu colocar mais placas na entrada, vai ter uma hora que o inversor não vai conseguir gerar isso aqui. Isso aqui é um limite físico dele, né? Então vai ter uma perda, né? Essa área aqui, S2, que é esse intervalo aqui desse sino de dentro com o sino de fora, né? Com o gráfico de dentro com o gráfico de fora, estando abaixo dessa reta aqui, S2 mais S3 tem que ser maior que S1 para poder valer a pena. Se for igual ou menor, não vale a pena. Então, mas a maior parte dos investidores trabalha com um pouquinho de sobrecarga, né? No nosso caso aqui até vale a pena, né? Agora, assim, vale a pena mais ainda em áreas de clima temperado. O objetivo é que eu consiga captar o máximo de luz solar para poder obter o máximo de aproveitamento. Nossa, aqui aproveita, mas eu acho que não precisaria tanto disso, não. Um dimensionamento básico, né? Só com base na potência, né? Você pega, ó, cadê? Tem que dimensionar o tamanho do gerador fotovoltaico, né? Que vocês devem ter feito lá naquelas questões que eu passei para vocês. E uma das questões que a gente fez aqui na aula passada, nas aulas passadas, quer dizer, você pode estimar a potência esperada para o inversor com base na potência. Mas já caiu, não? Com base na potência máxima de entrada do inversor, que é igual à potência do gerador fotovoltaico calculado. Pessoal, quando cair, eu jogo lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp. É, o WhatsApp Beleza, tá. beleza. Potência FB, 19.200 watts. É menor que o 21.250 que ele recomenda aqui na entrada? É menor. Né? Então, com base na potência e com leitura da taxa ao lado, este inversor seria adequado, né? Teria que só verificar qual é a placa que você vai utilizar, de modo que a potência, de modo que somar toda essa potência aqui consiga ser compatível com a tensão de entrada e a corrente de entrada do inversor, de modo que não danifique ele, né? Que ele consiga funcionar adequadamente. E eu consigo chegar nessa potência aqui de placa de entrada. Deixa eu ver aqui. Pronto, assim. Como eu estava falando assim, o que é esse dimensionamento para verificar a questão das placas, né? Eu tenho que checar duas condições. Quando, por exemplo, vai instalar por exemplo, vamos dizer que vai instalar numa área serrana, né? Na área serrana tem época que faz muito sol, né? Como tem época que faz frio, né? Então você vai ter dois extremos de temperatura que você vai ter que checar. Quando é a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. No caso aqui, por quê? Porque quando a temperatura é mais baixa, o que acontece? Corre o risco de não conseguir ligar, ou não, desculpa, de a tensão aumentar ao ponto de queimar o inversor. Vou colocar um luxo de string lá na entrada, que quando der o dia frio, como a tensão no inversor ela é inversamente proporcional à temperatura, quer dizer, se a temperatura aumentar, a tensão vai diminuir. Quando essa temperatura diminuir, a tensão de entrada, a tensão de saída do inversor não, dos módulos fotovoltaicos vai aumentar. E aí pode até o quê? Danificar a entrada do inversor. Então você tem que fazer essa checagem. No extremo, quando a temperatura cai, e no outro extremo, quando a temperatura diminui. Quando a temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, qual o risco? O risco o número de placas que você venha colocar lá não seja suficiente para poder o inversor startar, iniciar. E aí isso não é conveniente. Então você tem que escolher um número X de placas de modo que fique entre o mínimo e o máximo. Pode até ser o mínimo e o máximo, desde que esse mínimo e o máximo consiga garantir, respeitar essas condições de na temperatura menor, na temperatura maior, não, nem danificar e nem impedir que o inversor inicie. Então, o que tem aqui? Nós temos aqui essa continha aqui básica. Ela tem a função de corrigir a temperatura, ou corrigir a tensão com base na temperatura do módulo. Né? Então, eu vou ter como parâmetro de entrada nessa função. A temperatura que eu vou fazer a correção, né? Ela é sempre em relação a 25 graus, porque essa constante aqui de temperatura, ela foi mensurada, né, como referência essa temperatura de referência. E aqui o Vx é a temperatura, ou é a tensão para a qual eu vou fazer a correção. Né? Então, o Vx corrigido, tensão de circuito aberto, ou tensão máxima potência corrigida.
Temp é a temperatura máxima ou mínima estimada para a operação, e Vx, tensão de circuito aberto ou tensão de máxima potência. E a cal temp é o coeficiente de temperatura para aquele módulo fotovoltaico, que tem lá no datasheet. Com a informação corrigida, VOC corrigida, obtida anteriormente para uma temperatura mínima e máxima estimada, realiza o cálculo do número de mínimo e máximo de módulos FV, que podem ser colocados em série. Para isso também é preciso saber a faixa de tensão de operação do inversor a ser adotada. Assim, o número máximo igual a tensão máxima do inversor dividido por VOC na temperatura mínima, né? Essa condição deve ser calcular o número máximo de placas, né, de módulos fotovoltaicos em série. Vai ficar aí. Tensão máxima do inversor, VOC, é a tensão de circuito aberto corrigida de entrada, né, nessa temperatura aqui. E tempo mínimo é a temperatura mínima para a qual a tensão VOC foi corrigida, né? E quando é, e quando é o número mínimo de placas, né? Você vai pegar a menor tensão do inversor e dividir não mais por VOC, mas por VMP máximo, na temperatura máxima. O VM, tá aqui, tensão mínima do inversor, tensão mínima de entrada do inversor dividido pela. Tensão mínima de tensão de entrada do inversor, que você vai achar no datasheet. O VMP, a temperatura máxima, que é calculado anteriormente com essa função aqui, né? Com essa função aqui, né? Você vai calcular a correção dela com a temperatura máxima. Então aqui eu tenho um exemplo e eu vou criar outro link e já já a gente volta. Já já cai 5 minutos, tá ok? Ok, professor. Ok, então vou sair aqui. Não, engine.